compartilhar uma palavra com você, aquilo que eu creio que Deus tem para sua vida essa noite. Eu vou ter que ler aqui no tablet mesmo, tá meio escuro aqui. Amém? Glória a Deus. Irmão, é estranho aqui fora, né? Diferente, né? Tá acostumado, né? Com o arzete ligado. Mas tem um motivo, né? Você já deve estar sabendo que nós estamos em obras, nós estamos readequando a nossa instalação elétrica ali do templo e aproveitamos e estamos mexendo no forro também, dando um jeito no forro, rebaixando ele, pintando as placas, vai ficar legal. E depois nós vamos fazer algumas outras coisas, outras melhorias também. Aqui fora também já estamos mexendo ali, eu estou mexendo muita coisa. Então é importante, é necessário, na verdade, que estejamos aqui fora por alguns dias. Então, o clima, o Senhor tem nos ajudado, né? Está estável, graças a Deus. Então, proporciona essa chance de estarmos aqui, porque nós ganhamos tempo, né? De ter que ir lá, limpa, volta, tira a cadeira, volta, vai dar muito trabalho. Então, fazendo aqui fora já ajuda nessa questão. Então, aproveitando já terça-feira, o discipulado vai ser daquele jeito, amém? Tem homem aqui? As irmãs vão estar em casa e os homens vão estar aqui. Aquele discipulado massa. Quem veio tá experimentando, né? Tá massa o negócio aí. Então, espero vocês aí, homens. Terça-feira, a partir das 18, você pode colar aí, que já vai ter gente aí. Quanto mais cedo nós chegarmos, é até melhor. Glória a Deus. Aleluia. Tem um irmão que tá animado comigo. Só ele que falou glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os nossos convidados estão aí. Você que nos visita essa noite, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Quem nos visita essa noite aqui? Sejam bem-vindos aqui. Bastante gente, né? Glória a Deus. Depois nós vamos conversar com vocês, beleza? Só para saber mesmo. Eu quero compartilhar algo com vocês. Está no Evangelho de Marcos. Evangelho Marcos. Capítulo número 5. Quem está lá, diga glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 21. Na verdade, eu vou ler antes. Eu vou ler a partir do verso 15. Vamos começar por aqui. Verso 15. Você pode ficar em pé, irmãos? Vamos ler em pé. Só para a gente ter a noção de... Você não trouxe Bíblia, cola com alguém que trouxe. Marcos 5,15, amém? Então vamos, todos juntos. Eu leio na versão NVI, está escrito assim: quando se aproximaram de Jesus, viram ali... Cadê? Verso 15? Não quero ler a partir do verso 15. Não, vamos ler a partir do verso 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés
e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou onde encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Pai, muito obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, por nos instruir. Obrigado por essa noite agradável, Senhor. Obrigado pela comunhão. Obrigado por nos deixar estar na tua presença, Senhor. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que algo extraordinário sempre acontece nos lugares que o Senhor está. Ó Deus, e nós temos a convicção que o Senhor está nesse lugar. Então faça algo extraordinário nas nossas vidas essa noite. Surpreenda-nos, ó Deus, com teu poder. Ó Deus, cerca-nos, ó Deus, com teu amor. Derrame sobre nós a tua misericórdia e graça. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos ver a tua glória manifesta neste ambiente. Que a partir da tua palavra, Senhor, nós possamos crescer, possamos ser transformados, que a nossa família possa experimentar cura para louvor da tua glória. Que nada venha interferir neste momento, nenhuma distração, nada venha roubar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa noite. Crendo em teu nome, Jesus, oramos. Amém. Pode sentar, meu irmão. E eu já até anunciei o tema lá no grupo da igreja, né? Mas eu reforço aqui. Eu quero falar sobre isso essa noite. A esperança onde já não há mais esperança. A esperança onde já não há mais esperança. É necessário nós falarmos sobre isso no dia de hoje, porque eu acredito que, mesmo sendo um tema conhecido, nós precisamos ter a nossa fé reforçada, edificada, precisamos ter a nossa fé alimentada. E muitas famílias aqui encontram-se em situações delicadas de guerra, de transtornos, de angústias, de escassez, de falta de esperança. E enquanto eu orava por vocês, essa semana, desde terça-feira, eu tenho
algo no meu coração nesse sentido. E o Senhor consolidou isso no meu coração. E eu acredito que é para você essa palavra. Que o Senhor, Ele quer que você creia que Ele leva a esperança onde já não há mais nenhum indício de esperança. É para você, homem, que não vê mais a possibilidade dessa porta se abrir. É para você, mulher, que está descrente, que existe uma possibilidade de você viver um casamento pleno. É para você, adolescente, que não acredita que o seu coração possa ser curado. O Senhor manda te dizer que Ele leva esperança onde já não há mais esperança. Isso vai se manifestar no seu coração, eu creio, se você assim estiver aberto para aquilo que o Senhor quer fazer. Eu oro para que você se desarme agora completamente. E se porventura essa mensagem estiver chegando na sala de alguém agora, algum vizinho aqui estiver ouvindo essa mensagem, eu digo para todos que estão me ouvindo, a vizinhança, vocês que estão aqui na minha frente, quem está em casa, na internet, há esperança, há uma possibilidade, porque o Senhor, Ele leva esperança, onde já não há mais esperança. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Quando lemos essa passagem, meu irmão, no contexto dela, nós podemos ver que Jesus é a esperança, onde já não há mais esperança. Quando nós olhamos todo o contexto dessa mensagem, nós podemos ver que o impossível pode acontecer quando Jesus intervém. Quantos creem nisso? Nós podemos ver no contexto, nos versos anteriores, nos capítulos anteriores, que Ele acalmou o mar, Ele faz cessar o vento, esse Jesus. Quando os discípulos estavam quase a perecer, Ele chega no momento certo e intervém. Deixa eu dizer para você, Ele não vai deixar você perecer. No momento certo, Ele vai intervir. Creia nisso. Exatamente esse homem aí que andava enjeitado pela família, pela sociedade, completamente marginalizado. Ele estava completamente envolvido ou prisioneiro de uma legião de demônios. O Senhor, quando Ele intervém, Ele faz deste homem marginalizado, Ele faz um missionário. Ele, esse mesmo Jesus, foi quem curou uma mulher hemorrágica, depois que todos os recursos humanos haviam se esgotado. É esse Jesus que agora ressuscita a filha, a única filha de um líder religioso, mostrando também que Ele tem poder sobre a morte. Muitas vezes, irmãos, o orgulho, a altivez, pode levar a pessoa a perder as bênçãos que o Senhor tem preparado. Podemos ver no contexto dessa leitura nós, que Jairo, ele se despojou de tudo isso. Aleluia. Jairo, além de ter que se despojar do orgulho, ele se aproxima de Jesus, ele se prostra diante de Jesus, mas para fazer isso ele teve que superar a barreira da oposição dos líderes religiosos. Afinal, ele era líder de uma congregação, afinal ele era líder de uma sinagoga, ele era visto pelas pessoas, as pessoas estavam atentas a cada movimento de Jairo, e Jairo, ele precisou romper ainda com a oposição da religiosidade. Ele precisou romper com o medo das críticas. Esse mesmo Jairo, ele teve que romper com o medo da retaliação que ele poderia vir a receber dos seus colegas, dos líderes religiosos da nação. O desespero de Jairo, a angústia de Jairo por ver a sua esperança acabar, levou ele a prostrar-se aos pés de Jesus. Essa angústia tamanha que ele vivia por uma crise familiar, porque havia morte na sua casa, fez ele reconhecer que estava diante do maior, de alguém que era muito maior que ele, de alguém que era muito maior que os líderes religiosos judaicos. Ele precisou reconhecer que agora ele estava diante de alguém que era muito maior que a própria sinagoga. Ele reconheceu o poder de Jesus na sua vida. Ele prostrou-se em adoração e pediu humildemente
para que o Senhor pudesse intervir no seu caso. Porque o caso de Jairo era de total desesperança. Mas quando nós estamos na presença de Jesus, meu irmão, você precisa entender que na presença do Senhor não há o menor espaço para vaidades. Não pode haver na presença de Jesus espaço para vaidades. Você precisa entender algo, meu irmão, que não há nesta terra, não há um lugar mais alto que você possa estar do que aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus é o lugar mais alto que você pode chegar. Cair aos pés de Jesus é estar de pé. Jairo, ele clama, mas ele não clama de qualquer forma, ele clama com perseverança. Ele insiste com o caso. Jairo, ele não para na primeira situação. Ele clama com perseverança, ele suplica a Jesus, ele insiste com Jesus, ele persevera em oração. Ele tem um caso, ele tem uma causa, e ele não está disposto a abandonar, ele persevera, ele não está disposto a desistir da sua família. Mas ele não reivindica com altivez, mas ele clama por misericórdia para que o Senhor intervenha no seu caso, porque ele sabia que Jesus podia curar a sua filha. Então ele clama com fé, e porque ele clama com fé, não há dúvida no coração de Jairo de que o Senhor poderia resolver a sua causa. Ele crê que Jesus tem poder para levantar a sua filha do leito da morte. Ele crê firmemente que Jesus tem a solução para a sua causa urgente. Não há mais esperança para você, meu irmão? Então você precisa saber, em primeiro lugar, que Jesus leva esperança onde não havia mais. Veja que no texto, ao descer do barco, ele é parado por Jairo e ele vai com Jairo, ele foi com Jairo. Jesus não apenas ouviu as dores de Jairo, a angústia de Jairo, mas Jesus foi com Jairo. Entenda isso, meu irmão, quando Jesus vai conosco, nós podemos ter a certeza que Ele se importa com a nossa dor. Jesus sempre se importa com as pessoas, Jesus se importa com você. Jesus, momentos antes, Jesus tinha atravessado um mar revolto até para chegar à região de Gadara, para libertar um homem louco, um homem possesso. Agora ele atravessa de volta e ele caminha espremido pela multidão para ir à casa do líder da sinagoga. Mas no meio do caminho ele para também para conversar com uma mulher que ninguém sabe o nome, uma mulher anônima, para libertá-la do seu mal. Jesus se importa com você. A sua causa toca o coração de Jesus. Note o que Jesus diz para você quando a esperança se esvai. Não temas, crê somente. Ele disse isso, está relatado no verso 36. É fácil crer em Jesus quando tudo está indo bem, meu irmão. Era fácil para Jairo crer em Jesus enquanto a sua filha ainda estava viva. Quando a sua filha ainda estava apenas enferma, ainda vivia. Era fácil, seria mais fácil acreditar, mas agora a desesperança veio como uma tormenta muito forte, abateu ali sobre a casa, sobre a família de Jairo, sobre o coração de Jairo. Olha aqui para mim, quando as circunstâncias fogem ao nosso controle, nós somos levados a desistir de crer. É por isso que o Senhor diz para você: não temas, crê somente. Quando a esperança se esvai, meu irmão,
além de dizer para você não temas, crê somente, Jesus manda te dizer essa noite, a criança não está morta, mas dorme. Porque para Jesus a morte não é o fim. Para o cristão a morte não é o fim. A morte é um sono passageiro. A morte não determina o fim das coisas. A alma do cristão não dorme. O corpo é que fica aguardando a ressurreição na segunda vinda de Cristo. Quando a esperança se esvai, além de ele dizer para você crer somente, além de dizer para você que a criança não está morta, mas dorme, ele te diz também, menina, eu te mando, levanta-te. Toda descrença, toda dúvida foram vencidas pela palavra de Jesus. A menina levantou-se não apenas da morte, mas também de toda a enfermidade que abatia sobre o seu corpo. Aleluia, porque a obra do Senhor é completa. Quantos creem nisso? Não há mais esperança, meu irmão. Acabou-se a esperança. Então você precisa saber que, em segundo lugar, circunstâncias imprevistas não impedem o agir de Deus. Eu vou repetir, circunstâncias e imprevistos não impedem o agir de Deus. Quantas vezes você julgou que a situação que você está vivendo é grave? Quantas vezes você avaliou ao seu redor e você julgou que a sua situação era mais grave do que a do irmão que está do seu lado? E você viu Deus operar na vida do seu irmão primeiro do que na sua. Quantas vezes você foi orar dizendo, Senhor, todo mundo recebe, menos eu. Quantas vezes você julgou, Jesus, deixa esse povo aí, resolve o meu caso, depois o Senhor resolve dos outros. Jairo estava angustiado por causa da sua filha. Mas naquela angústia que ele estava, ele foi atrás do mestre e, apesar da promessa que Jesus tinha feito a ele, no meio daquela angústia, ele vê Jesus parando. E Jairo vê uma mulher sendo curada no momento que ele estava vivendo uma angústia mortal. Jairo deve ter ficado ainda mais aflito quando Jesus interrompe a sua caminhada, que ele estava indo em direção à sua casa para atender uma mulher anônima, que nem deveria estar ali, no meio daquela multidão. O seu caso requeria urgência, o seu caso não podia mais esperar. Mas olha aqui, irmão, uma coisa interessante. Jesus não estava tratando apenas aquela mulher enferma. Jesus, quando ele para a caminho da casa de Jairo, ele interrompe a sua caminhada para atender uma mulher. Ele não estava apenas tratando aquela mulher enferma. A demora de Jesus é pedagógica. Ele estava naquela parada tratando não só a mulher, mas também tratando Jairo. Jesus quer te ensinar algo. Não está demorando. Ele está tratando com você. Ele já viu sua necessidade. Ele já ouviu seu clamor. E ele está na caminhada com você. Só que você precisa entender, o tempo é pedagógico. Porque em alguns momentos parece que Jesus está atrasado. Jesus está demorando. Os discípulos acharam isso porque, em dado momento, eles não tinham mais recursos. Eles estavam sendo jogados de um lado para o outro no meio daquela terrível tempestade no mar da Galileia. Não havia o que fazer. Era a 4ª vigília da noite e o naufrágio era certo, não tinha mais o que fazer. E a intervenção divina não acontecia, e eles eram arremessados de um lado para o outro na espera da morte. Mas quando não havia mais esperança,
Jesus apareceu andando sobre as águas, trazendo vitória para os seus discípulos. Quando Jesus chegou naquela aldeia em Betânia, meu irmão, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Marta pensou que Jesus estava atrasado, mas Jesus levantou Lázaro da sepultura. Nada pega Jesus de surpresa. As circunstâncias, os imprevistos dos homens não frustram os propósitos de Deus. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus não é impossível, pelo contrário. Quando ele parece estar atrasado, é porque ele está fazendo algo maior e melhor em você. Não há mais esperança? Então saiba que, em terceiro lugar, Jesus leva esperança onde já não há mais esperança. Não tema as más notícias. No meio dessa angústia, Jairo recebe um recado de sua casa, vinda lá da sua casa. Uma atualização do quadro da sua família. E a notícia que chega é: sua filha morreu. Agora é tarde e não adianta mais você incomodar o mestre. Acabou. Pode desistir de tudo, abandona Jesus, volta para os seus afazeres, porque não adianta mais clamar para esse Jesus, porque ele está demorando muito. Não há mais o que ser feito, sua filha morreu. Acontece que na visão daqueles amigos, a esperança havia se esgotado. Não havia mais esperança. Eles pensaram assim: acabou, Jairo. Esperança é apenas para os vivos. Quando morreu, acabou. Não há esperança para os mortos. Pastor, eu não vejo chance do meu casamento ser reerguido porque ele já morreu. Se ainda tivesse um mínimo de vida, eu ainda continuaria lutando. Mas o diagnóstico que eu tenho da minha família é que morreu. Não tem mais por que lutar. Não tem mais por que lutar pelo meu cônjuge, não tem como lutar mais pelo meu filho. Está entregue, acabou. Porque se apenas tivesse um fôlego de vida, mínimo que fosse, ainda valeria a pena lutar. Porque há esperança apenas para vivos. Não há nenhuma esperança para os mortos. A causa de Jairo parecia perdida. Aquela única faísquinha de fé que havia, única faísquinha de esperança que ainda havia no coração de Jairo, com essa notícia acabou de ser arrancada. Eu imagino que a aflição de Jairo era tamanha que sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre a sua cabeça. Acontece, meu irmão, que Jairo não estava na companhia de qualquer um, Jairo estava na companhia de Jesus. E Jesus, ele não reconhece a palavra da morte como uma palavra final. E com essa palavra de desesperança, Jesus devolve com uma palavra de esperança: não temas, crê somente. Olha aqui para mim, meu irmão, por favor, entenda isso. Se você entender isso, muita coisa vai mudar na sua vida. A fé não é resultado dos milagres. É o contrário. Os milagres resultam da fé. Tem muita gente que quer ver para crer. Se acontecer uma mudança drástica na minha casa, na minha família, eu vou crer no Senhor. Eu vou servir o Senhor. Quando essa situação, essa tormenta que eu estou vivendo passar, então eu vou me dedicar ao ministério, eu vou servir ao Senhor.
Quando tudo se acalmar na minha vida, então eu vou dedicar tempo para servir ao Senhor, para ajudar as pessoas. Quando tudo estiver tranquilo na minha vida, eu vou ajudar famílias. Olha aqui para mim, meu irmão. A fé não é resultado dos milagres. Se você espera um milagre na sua vida, você primeiro tem que crer. O que potencializa, o que gera o milagre na sua vida é sua fé naquele que opera o milagre. Quem está me entendendo aqui? Aleluia. No momento que você, preste atenção, tiver uma fé que aos olhos humanos é ridícula, é que ela começa a se tornar eficaz na sua vida. Ou mais eficaz. Sim, porque aos olhos naturais, a fé é ridícula. A humanidade, quando lhe é exigida a fé, normalmente olha a situação como loucura continuar crendo. Qual é o discurso aí na sociedade? Ah, abandona, larga a mão, vai ser feliz. Espero que você entenda isso. Quando os nossos recursos acabam, irmão, Jesus nos encoraja a crer somente. As más notícias, elas podem até nos abalar. Mas as más notícias não abalam o nosso Senhor. O seu trono é inabalável. As circunstâncias, os imprevistos, eles podem até colocar fim nos nossos recursos. As circunstâncias, os imprevistos podem até dar um basta naquilo que ainda nos resta. Lembra de Marta? Jesus disse, se crês, verás a glória de Deus. As nossas causas insolúveis, irremediáveis, as nossas causas perdidas, elas têm solução nas mãos de Jesus. Quantos creem? Diga glória a Deus. Existe algo mais irremediável do que a morte? A morte é irremediável, mas Jesus é mais poderoso que a morte. As chaves da morte estão nas suas mãos. Ele detém as chaves da morte e do inferno. Jesus é que manda na bagaça. Quem está me entendendo aqui? A palavra do Senhor diz lá em Coríntios, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Jesus venceu. E porque ele venceu, é ele quem estabelece todas as coisas. Você precisa ter confiança na presença. Você precisa ter confiança, meu irmão, na promessa. Você precisa ter confiança, meu irmão, no poder de Deus que opera na sua vida. Aleluia. Você precisa entender que Jesus é a única resposta para a sua desesperança. Porque ele leva esperança aonde não há mais esperança. Quando as coisas parecem totalmente perdidas, em Jesus elas ainda não estão perdidas. Eu lembro de Abraão subindo o monte. Seu filho perguntava, tá, pai, tá tudo certo, mas onde está o sacrifício? Deus proverá para si o cordeiro. Está nas mãos do Senhor. Ele providenciou o cordeiro para Abraão. É esse mesmo Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. Quando esse povo já não tinha mais saída, quando não havia mais esperança, a única solução para aquele povo era esperar a morte. Deus vem no momento certo e abre o mar, faz o seu povo atravessar. Aleluia! Essa palavra que deve ecoar no seu coração essa noite. Meu irmão, não temas, crê somente. Crê somente. No meio da crise,
A fé, ela tem que falar mais alto do que as emoções. Porque quando você ouve uma má notícia, o seu coração fica angustiado, a sua emoção fica abalada, meu irmão. A fé precisa falar mais alto que a má notícia. C.S. Lewis, ele diz, o grande inimigo da fé não é a razão, mas as nossas emoções. Porque é exatamente isso que a fé faz. A fé, ela ignora os barulhos, os rumores de que a esperança morreu. Há um alarido dizendo a esperança morreu. A fé, ela fala mais alto do que isso. E ela te mantém numa posição de esperança. Amém? Muitos dizem que a morte é o fim, mas a morte não é permanente, como eu disse. Do ponto de vista de Deus, a morte é um sono. É um sono para o qual ainda há um despertar. Mas é interessante que Jesus promete mais do que isso. Embora aquela menina esteja morta, a sua condição não é mais permanente do que o sono. E ele traz de volta a vida. Ela morreu, é a palavra que ecoou, ela morreu. Mas ela morreu não é uma palavra que Deus se curva diante dela. Deus não se curva diante de nada. Quando veio a palavra, ela morreu. Nós precisamos lembrar, meu irmão, que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Ele é Deus de vivos, porque para Ele todos vivem. Mas os incrédulos, eles riem da nossa fé, eles zombam da nossa fé. Assim como lá, você leu no texto que quando eles se aproximaram da casa, havia um grande barulho de pranto, de choro, de lamento. Olha só que interessante, eles estavam chorando, eles estavam pranteando por conta da morte. E no meio daquele caos, o choro, o grito da dor, veio uma palavra da fé. Apareceu alguém com uma palavra contrária. Aqueles mesmos que estavam chorando, pranteando, o texto diz que eles riram. Quando Jesus disse, ei, não é o fim. Eles riem da nossa fé. Mas isso não fez Jesus parar. Nenhuma incredulidade, nenhuma blasfêmia faz Jesus parar. Nós cantamos aqui, a perseguição não parou a igreja. O Coliseu. Nada para a igreja. Nada para Jesus. Nada frustra os desígnios. Nada para os planos, o propósito de Deus. Quando Ele tem algo para fazer, meu irmão, Ele faz. Podem rir, podem prender, podem tentar matar. Ele vai fazer o que Ele planejou. Ao longo dos séculos, os incrédulos riram, eles escarneceram, mas Jesus continua operando milagres extraordinários. Ele continua trazendo esperança para aqueles que já não têm esperança. Nós olhamos para as situações da vida e nós decretamos, nós mesmos decretamos, não tem mais jeito. Não há mais possibilidade. Nós olhamos para as circunstâncias da vida e falamos, acabou. Nós colocamos o selo da desesperança e falamos, nessa situação, eu até creio em Deus, mas nessa situação é impossível. Essa situação é irreversível. Eu até creio que Deus é poderoso para me salvar, mas nessa situação Ele não pode fazer mais nada, acabou. Somos nós que colocamos o selo da impossibilidade nas circunstâncias. E é nesse momento, quando nós carimbamos a circunstância como impossível, é que somos tomados pelo desespero. Então lamentamos e choramos. Mas, meu irmão, preste atenção.
Jesus olha para a mesma circunstância, ele olha para o mesmo quadro e ele diz: é só mais um instante. Isso na sua vida, olha aqui para mim, meu irmão, isso na sua vida é passageiro. Ele diz para você essa noite, esse quadro que você pintou como impossível, ele diz para você: ainda não é o fim. Mulher, ele viu você chorando e dizendo que não dava mais, que você não suportava mais. Ele diz para você: eu vou secar suas lágrimas. Eu vou aliviar a sua dor. Eu vou tirar você desse cenário de morte. Crê somente. Não há mais esperança, meu. Então saiba que, em quarto lugar, Jesus é quem tem a última palavra. Eu vou repetir: Jesus é quem tem a última palavra. Aqueles mensageiros que chegaram até Jairo, os mensageiros que foram até ele e aquela multidão que estava na sua casa, eles acreditavam que a morte era o fim da linha. Eles acreditaram que aquela situação era uma causa perdida. Eles acreditaram que era uma condição irremediável, mas a morte também precisa bater em retirada diante da autoridade de Jesus. Os que estavam na casa de Jairo riram de Jesus. Eles riram porque eles não sabiam nada do Deus vivo. Quem não conhece Deus ri do poder de Deus. Mas Jesus entra naquela situação e expulsa qualquer chacota que poderia surgir ali. Porque diante do grito da morte, ecoou o brado daquele que é a ressurreição e a vida. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar. Aleluia! Por que Jesus não falou em outro idioma? Por que ele falou em aramaico? Ele falou em aramaico porque era uma linguagem que aquela menina podia entender. Porque era a língua nativa daquela menina. O que você está falando, pastor? O que eu estou falando, meu irmão, é que Deus, ele não tem apenas poder, mas ele te entende. Ele alinha com seu coração. Ele sabe exatamente o que você necessita essa noite. E ele fala diretamente ao seu coração, na linguagem que você consegue entender, porque ele é um Deus pessoal. Aleluia! Jesus não usou mágica. Ele usou a sua palavra. Há poder na palavra. Há poder nesse nome. Para Jesus não tem causa perdida. É esse mesmo Jesus que nós estamos falando, meu irmão, que dá vista aos cegos. É esse mesmo Jesus que levanta o paralítico. É esse mesmo Jesus que purifica leprosos. É esse mesmo Jesus que liberta possessos. É esse mesmo Jesus que ressuscita os mortos. É esse mesmo Jesus que quebra as cadeias dos cativos. É esse mesmo Jesus que levanta os caídos. É esse Jesus hoje, ele dá vida aos que estão mortos. Esse Jesus é quem liberta o perdido, aquele que está cativo ao pecado. É esse Jesus que opera neste lugar hoje. É esse Jesus que arranca os escravos da mão do diabo, do império das trevas, e faz desses mesmos escravos agora embaixadores do reino. É esse mesmo Jesus
que pega uma família quebrada, destruída, e faz dela farol. Eu creio. Não há mais esperança, meu irmão? Então saiba que, em quinto lugar, Jesus transforma todo pranto em festa. Salmo 30, verso 11 e 12 diz assim: mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Eu creio, porque onde Jesus chega, entra a cura. Onde Jesus chega, vem com ele a libertação. Onde Jesus chega, onde havia morte, entra a vida. Onde Jesus intervém, o lamento e o desespero acabam. Diante dele, tudo aquilo que assusta, foge. Na presença de Jesus, a plenitude de alegria, as tempestades da alma, ele acalma, ele aquieta o nosso coração e traz a esperança onde não havia, ou ele traz a esperança onde havia somente o grito de desespero. Ele vem e sopra o vento da calmaria. O milagre naquela família foi completo. A vitória foi absurda. Então, naquela casa, agora o que reinava era a alegria indizível. Aleluia. Jesus leva esperança onde já não há mais esperança. Ele revela isso para um homem que andava prisioneiro nas catatumbas. Ele leva isso para aquela mulher que não tinha mais esperança de ser curada. Ele leva esperança para um pai desesperado com a morte da sua única filha. Eu oro neste momento para que você coloque a sua causa aos pés de Jesus. Eu quero orar. Jesus leva esperança onde não há mais esperança. Como está a sua vida? Como está a sua causa? Como está a sua casa? Como está a sua família? Fique em pé, meu irmão, vamos orar. A esperança ressurge onde já não há mais esperança. Qual é o nome da sua impossibilidade? A sua impossibilidade tem um nome? Qual é a sua causa? Como está a sua casa? Quando Jesus caminha com você, você precisa saber disso. Jesus se movimenta. Ele anda contigo. E ele carrega a vida. Então, quando ele caminha contigo, ele opera algo extraordinário na sua vida. A esperança ressurge onde não há mais esperança. Vocês se lembram o que aconteceu? Aliás, qual que foi a ação precursora aqui? O que desencadeou tudo isso que nós relatamos aqui? Vamos evitar movimentação, irmãos? Não terminei a mensagem ainda, tá? O que desencadeou tudo isso que nós falamos aqui? Foi uma atitude de fé de um homem desesperado, que se despiu de todo o orgulho, que deixou de lado toda a vergonha e se prostrou aos pés de Jesus, que insistentemente clamou ao Senhor.
Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Ele viu Jesus. Ele se prostrou diante de Jesus. Ele clamou, implorou insistentemente. Você vê Jesus nessas palavras? Você reconhece que são palavras de Jesus essa noite, neste lugar? Você reconhece que é uma palavra de Deus nesse lugar? Você vê Jesus nisso tudo aqui? Isso tudo que estamos vivendo aqui, você vê Jesus? Então você vai precisar se render a Ele, se prostrar diante dEle, deixar de lado todo orgulho, toda vergonha, e clamar a Ele insistentemente pela sua causa. Qual é a sua causa? Não há mais esperança para ela? Você está totalmente desacreditado, você não vê saída, você não vê alternativas. Então você está no lugar certo. Você veio para o lugar certo, porque Jesus está aqui. Ele quer mudar a sua sorte. Ele quer trazer esperança para você. Jesus leva esperança aonde já não há mais esperança. Você que precisa levar isso a Jesus. Saia do seu lugar, vem aqui à frente.